Agosto, o mês do desgosto. Superstições, azar. O Em Revista desse mês está entrando no ar mais do outro mundo do que nunca. Afinal, já que estamos no mês de agosto, vamos falar desse mês cheio de história para contar. Boas ou ruins? A palavra em revista desse mês é agosto. Garota, você quer que a sua mãe morra, é? Deixa esse chinelo desvirado. Tá maluca? Eu, hein? Eu, hein, mãe? Isso é superstição. Que saco, eu acredito em tudo. O mês de agosto na história mundial é cheio de acontecimentos importantes. Vamos relembrar alguns deles. Para explorar os fatos históricos que ocorreram em agosto, conversamos com a historiadora Virgínia Castellões. O mês de agosto ele é um mês que tem grandes acontecimentos mundiais, né? Se a gente for pegar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são episódios importantes na nossa história, não nacional, mas no mundo como um todo. Então, o mês de agosto ele reúne algumas datas que são, digamos assim, importantes, né, de acontecimentos, né, as bombas, enfim, vários acontecimentos. E a gente tem também morte de presidente, são episódios que você pode até não saber muito, mas você já ouviu falar, né, das bombas, da guerra, né, Hitler, você pode não ter noção nenhuma de quem seja o Hitler, mas você sabe um pouco da carga histórica que leva, né. Para refrescar sua memória, vamos relembrar esses principais acontecimentos que mudaram o nosso cenário mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Foi iniciada após o Império Alemão declarar guerra ao Império Russo. Teve seu fim com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 28 de julho de 1919. Em 1939, partindo da Alemanha de Hitler, se inicia a Segunda Guerra Mundial, desrespeitando o Tratado de Versalhes e causando impactos sentidos até os dias de hoje. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial termina com o Tratado de Rendição da Alemanha e Itália e a explosão de bombas atômicas lançada pelos Estados Unidos sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, causando milhares de mortes e rastros de destruição. As grandes perdas para a política nacional também devem ser lembradas. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete suicídio no Palácio do Catete. Em sua carta-testamento, deixou a emblemática frase: "Deixo a vida para entrar na história", e muitos mistérios rondam sua decisão. Em 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro ocorrido na Via Dutra, morre Juscelino Kubitschek. As causas do acidente não foram esclarecidas, havendo hipóteses de um atentado. Outros 2 líderes civis morreram em um curto espaço de tempo, o que alimentou ainda mais a tese de atentado. E a história fica muito imparcial, né? Porque a história não existe para julgar, a história existe para analisar os fatos e entender algumas coisas, né? A gente não pode deixar também de levar em consideração que o que não é ciência também é história, né? A gente não pode só, então agosto é o mês que vai acontecer um monte de desgraça. Não, mas isso faz parte de um consciente coletivo, né? Isso faz parte, isso saiu de algum lugar. Isso não saiu do nada, né? O mês de agosto também tem coisas boas e muitas comemorações. Nós temos datas boas, dia 19, dia do artista, e a gente tem também um dia que é muito importante, na verdade ele é um dia que, no dia em si, ele é bem lembrado, que é no dia 29 de agosto, que é o Dia Mundial de Combate ao Fumo, né? Então, o Brasil ainda tem um número muito alto de pessoas fumantes, então acho que é uma data que tem que ser lembrada, e não só lembrada, mas compartilhada com as pessoas, lembrar esse dia que é importante, né? A gente tem muita gente morrendo por conta do fumo, então acho que é uma data incrível. Tem Dia dos Pais também, né? Senão a gente fica só nas datas ruins. A gente tem folclore, a gente tem o dia do artista do teatro, o dia do artista, que são dias diferentes. A gente tem dia do fotógrafo, a gente tem dias maravilhosos, assim, pra gente tirar um pouco essa nuvem negra de agosto aí.
Você certamente já ouviu alguém dizer que agosto é o mês do desgosto, um mês de azar, mês de mau agouro. O que quase ninguém sabe é de onde surgiu essa crendice. Essa noção tem uma raiz histórica, né, que remonta à Roma Antiga, quando os romanos acreditavam que a constelação de Leão, né, eram na verdade dragões que pairavam no céu e cuspiam fogo. Mais tarde, quando descobriram, né, a realidade, né, essa ideia, essa noção já estava tão disseminada, né, na história oral e no imaginário popular, que foi passando, né, por gerações e se disseminando mundialmente. Na verdade, a gente acredita que é uma noção local e não é. Chegou ao Brasil com os portugueses, que também tem o seu próprio mito, sua própria lenda relativa a isso. No mês de agosto, que é verão no hemisfério norte, na época das grandes navegações de exploração, né, os navegadores saíam, né, para explorar novos mundos, novas matérias-primas, e as mulheres ficavam. Elas, além de ficarem sozinhas, muitas delas ficavam viúvas, porque seus maridos não retornavam, o que resultou nessa ideia de que o mês de agosto era um mês de agouro, né, que as pessoas eram abandonadas, né, e de Portugal essa lenda, esse mito veio parar no Brasil. Acontecimentos históricos fizeram com que o mês de agosto se transformasse no vilão dos meses. Mas será que o mês de agosto ainda assombra as pessoas? As lendas e mitos do folclore, que aliás acontece esse mês, dia 22 de agosto é o dia do folclore, né? As lendas e mitos têm esse papel, essa função, transmitir oralmente a história do povo, né? E dar sentido a eventos, fatos que fogem à nossa compreensão, como por exemplo mortes trágicas. Elvis morre, será que está morto? Né? O mito permanece e é alimentado. Marilyn Monroe morre de forma trágica, o mito, ela mesma já era um mito, o mito permanece, se perpetua com a sua morte trágica no mês de agosto, coincidentemente. Fomos às ruas saber o que as pessoas acham do tão temido mês. Dá só uma olhada. Você acredita no mito que o agosto é o mês do desgosto? Para mim, não. Eu fiz 61 anos e estou muito feliz com a minha vida, não há nenhum desgosto. Não, é tudo igual. O dia 13, quando cai dia 13, mês de agosto, e se for sexta-feira, então, para com isso, né, gente? Eu não acredito, não. Cheguei aos 50 anos bem, estou bem, graças a Deus, saúde, feliz. Então, para mim, o mês de agosto é legal. Não é pelo fato de eu fazer aniversário no mês de agosto, mas eu nunca tive problema, assim, superstição em relação ao mês de agosto, não, nunca. Pelo contrário, eu sempre tive sorte, né? Pelo visto as pessoas andam perdendo o medo do mês do desgosto. Mas é melhor prevenir do que remediar. Olha só o que a galera faz para passar bem pelo mês mais temido do ano. Eu procuro estar sempre bem com as pessoas, entendeu? Não fazer algo que possa, né, me prejudicar também, evito. E, cara, essas paradas todas assim, tudo que eu acho que pode ser negativo eu evito. Eu guardo dinheiro, falando sério, é impressionante. Esse mês para mim é o pior deles todos. Eu já separo um dinheiro porque eu sei que eu vou ter problema. Se eu pudesse, eu não saía de casa. Isso é só o começo. Continue ligadinho aí que a gente volta já já. Ô garota, aproveita que tu não tá fazendo nada e pega a vassoura e vai varrer essa casa. Ai, que saco, mãe! Tudo eu nessa casa! Ô menina, não varre meu pé que eu ainda quero casar, eu, hein? Ai, mãe, isso é superstição, eu, hein? No mês de agosto acontece uma festa super popular no Candomblé. É a festa de Omolu Obaluayê. No Candomblé, o mês de agosto é um mês de comemorações.
uma festa se destaca. É a festa conhecida como Olubajé, que reverencia Omolu Obaluayê. O elemento principal dessa festa é a saúde, porque esse santo tem o poder da cura, né? Esse santo é um santo que ajuda muito, muita gente qualifica como o médico dos pobres, né? E esse santo realmente intervém nessa área de doenças. Existem muitas doenças que foram deixadas no tempo, né? E esse santo tem um poder sobre a terra e sobre o ar que nós respiramos. Então se faz esse cerimonial em busca de dias melhores de saúde para todos, para que ele tire do mundo essas doenças. O Olubajé é uma festa anual que acontece todo o mês de agosto, onde as comidas são servidas na folha de mamona. Isso já vem do tempos antigos, né? Já vem do tempo do sincretismo religioso que os nagôs vodus faziam, né? Juntavam esse sincretismo, se faziam as festas nessa data, né? Nesse mês de agosto. Não especificamente que tem que ser todo dia 16. Normalmente se aproxima o sábado mais próximo, mais perto de 16 de agosto, entendeu? Como as festas de tempo também são próximas do dia 10 de agosto, entendeu? Pode cair numa quinta-feira 16, vai ser feito no sábado, no caso dia 18, não tem obrigatoriamente que tem que ser no dia 16, mas apenas para lembrar, por conta do sincretismo, se faz nesse mês de agosto. Durante a festa, além de muita dança, iguarias da culinária afro-brasileira são oferecidas aos participantes. É uma festa farta, onde cada comida pertence a um orixá. Esse AG1 que é oferecido, cada orixá que tem a sua comida, cada um oferece, né, do seu, vamos supor, como se fosse um prato típico de cada santo, se oferece a ele, ao Omolu, para pedir misericórdia a ele, para que ele intervenha nas doenças que estão. Então, a comida de Ançã, o acarajé, você bota também na folha, né? Você vai colocar a comida de Oxum, você vai botar a comida de vários orixás na folha para oferecer a todos. E todo mundo que está ali vai comer daquela comida em busca de quê? De dias melhores, de saúde, de paz, de tudo, não é só a saúde, né? Nesse momento, todos aproveitam para pedir o que necessita, né? Continue aí, hein? O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Menina, que é isso? Para de fazer careta no ventilador, vai ficar com a cara assim pra sempre, hein? Mãe, isso é superstição, já falei! Que saco! 13 de agosto, dia de azar. 24 de agosto, dia que o diabo está solto. Será mesmo que isso é verdade? Se você é daquelas pessoas supersticiosas e acredita que o mês de agosto é um mês de desgosto, pode ficar surpreso com esse grande mito. Em conversa com a numeróloga Célis Medeiros, ficamos sabendo o que os números têm por trás de toda essa superstição. Será que é verdade ou mito? É um mito, né? Um mito que vem, a gente não pode falar assim, que vem da própria vida, do próprio ensinamento da vida, também da verdade. Porque o que acontece? Nos primeiros 6 meses do ano, né, o ser humano se prepara, começa a vida e começa a desenvolver várias vontades de começar. E chega depois desses 6 meses, aí ele cai em si que ele tem que colher aquilo que ele plantou. Mas o que será que a numerologia diz sobre o mês de agosto? Existe o número 8, né, que é exatamente agosto. Então, o que acontece? O 8 é um número de muito poder, de muita força, mas é uma força de equilíbrio, onde o ser humano começa a botar na balança o que ele fez de bom, o que ele não fez. E começa a ser pesado, mesmo que ele não tome essa consciência, apesar dentro dele o que ele fez, o que ele não fez.
O 8 é um símbolo de corte, de transformação. Ele rege a casa 8, né, que é a casa de Escorpião, que quer dizer o quê? Transformar, se ir profundamente na verdade e trazer à tona. Esse ano é um ano 7, né? O ano de 2014. Então, ele vendo 7 com 8, dá 15, que dá 6. Então, está dizendo para todas as pessoas em 2014, consulte o seu coração, procure te agradar, procure te fazer bem, procure ser feliz com pequenas coisas. Qual seria o significado do número 13 para a numerologia? 13, por exemplo, é um número bastante significativo. Ele tem uma importância muito grande, ele é muito estudado também e ele vem assim de um novo ciclo, tá? Que se transforma e que traz a vida. Então, ele na carta de tarô, o 13, simboliza a morte. Mas não é morte é morte e renascimento. O 13, ele vem trazendo assim, então apavora. Às vezes você joga o tarô e as pessoas falam, nossa, eu vou morrer. Não, vai morrer algo que está errado. Você vai se transformar, vai ser a mudança, onde com essa carta é avaliada como o pássaro fênix, né? Que você renasce das cinzas, né? Então, assim, o 13, ele tem um sentido, que ele é gradativo. Não existe essa coisa da morte. Então as pessoas começaram, porque vão estudar, aí encontram com uma lâmina dessa e a numerologia é toda baseada no tarô, né? Então está dizendo assim, é morte e renascimento. Então não existe azar, existem estudos que ainda não foram compreendidos e o ser humano só compreende esses estudos quando ele se autoconhece, quando ele realmente começa a compreender a própria vida. Superstição. Quem nunca ouviu falar que se passar por baixo de escada dá azar? Ou que se deixar o chinelo virado, a mãe morre? Ou até mesmo que o pobre do gato preto traz má sorte? Crendices como essas passam de geração para geração, deixando um certo medinho nas pessoas. Superstição é algo que está no campo, né, do imaginário das pessoas. Tem sempre uma função, né? Tem sempre uma função. As superstições, as lendas, elas não são criadas todas. Por quê? Todos os instrumentos populares, eles precisam ter funcionalidade, aplicabilidade, anonimato e aceitação coletiva. Então, as superstições é uma construção psicoafetiva que as pessoas, né, criam para poder se proteger, né, ou se favorecer de alguma coisa. Se toda superstição tem um motivo, vamos entender isso melhor. Precisamos de um exemplo, professor. Não comer manga com leite, né? É uma função política, né? Por que foi passado não comer manga com leite? Justamente por conta da ocupação dos negros, né? Para não utilizar os pomares das grandes fazendas, ou seja, então aí que eu te disse, tem a questão da funcionalidade. Algumas superstições são tão levadas a sério que desafiam a ciência. Cortar bambu na lua minguante. Se você não corta o bambu na lua minguante, quando você constrói, ele dá broca. Ele vai esfarelando todo. E aí, eu não procurei isso no campo da ciência, mas ver isso acontecer eu já vi. Então, você tira um bambu, né, na lua minguante e tira um bambu numa outra lua, vai daí, né, você vê justamente ali as comparações. Plantar abóbora na lua minguante, plantar milho no período de São José, porque a colheita é mais farta. Então, você vê, é recheada, né? E é muito legal, porque umas se comprovam, né? Superstições, algumas se comprovam, né? Se tem um povo supersticioso, é o povo brasileiro. Vamos saber qual tipo de superstição as pessoas mais levam a sério. Você é uma pessoa supersticiosa? Sim. Que tipo de superstição você tem? Chinelo virado. Faz mal para a mãe. Pular as 7 ondas, eu acredito que o número 13 possa dar um pouco de azar. Desvio, se tiver uma escada assim, ainda mais sexta-feira 13, né? O desvio da escada ou do gato, passou pela rua, vou por outra.
A gente sabe que o mês de agosto é cheio aí de superstição, dizem que é um mês pesado. O que você faz para passar o mês de agosto bem? Nada, porque eu discordo disso completamente. Olha, para passar o mês de agosto bem, eu faço 2 coisas imprescindíveis, que eu acho super importante. Primeiro, né, rezar bastante, sempre. Segundo, acender minha vela por anjo de guarda, que eu não deixo de acendê-la, semanalmente, acima da minha cabeça. Sexta-feira é 13, vai passar debaixo da escada, já não passa. Dizem que dá muito azar, entendeu? Não passar por debaixo da escada. Não passo embaixo da escada, não gosto de gato preto e acho o mês de agosto cabuloso. O programa desse mês foi super divertido, né? Mas não fica triste porque acabou não. Mês que vem nós estamos de volta. Enquanto isso, você pode acompanhar a gente no Facebook. Curte lá, é facebook.com/TV Uniswan. Até o próximo programa. Tchau!